When 10,000 arrows take flight, remind me that you are my armor. There's always a place I can hide when I am desperate for shelter. You're my covering. I'm safe. I'm safe. Whatever comes at me. Olá, minha irmã borboleta, estamos aqui mais um mês para falar sobre as artes proféticas aqui do Planner. Essa é a nossa terceira arte. Já se passaram 3 meses, né, desse ano aqui. Incrível como esse tempo está acelerado. Tenho certeza que vocês também estão percebendo isso, não é verdade? Bom, a nossa arte do mês é essa arte aqui, que mostra um coração com as mãos em volta, né? E esse voo dessa borboleta. E o que eu tenho para dizer para você sobre essa arte, lógico, vem em mente aquele versículo que diz assim, que sobre todas as coisas que nós devemos guardar, guarda o teu coração, né? A palavra nos fala que de todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Então, nós imaginamos que o coração é o lugar onde nós abrigamos a nossa alma, né? As nossas emoções, nós podemos sentir, a gente sempre diz, a gente sente com o coração, a gente não sente com a mente, mesmo as pessoas mais racionais, elas sentem com o coração, né? Mas a palavra também fala que o coração ele é enganoso, então que nós devemos sempre sondar o nosso coração. Olhar para dentro dele, examinar, levar para Jesus, né, as nossas emoções e refletir se o nosso coração está gerando fontes de vida, está gerando sempre frutos para a vida eterna, né? Então, assim, o coração é o lugar onde nós podemos sempre estar avaliando, refletindo, visitando, levando para o Senhor, né, nossas emoções, nossos sentimentos, para que nós tenhamos sempre um coração onde nós podemos confiar, saber que ali o nosso coração, ele está conectado com o alto, ele está conectado com o Espírito Santo, e ele não está nos enganando. Por quê? Porque nós sempre estamos em conexão, em parceria com o Espírito Santo, para avaliar, né, e se preciso for, pedir para que ele faça podas, né, assim, nós lemos lá em João 15 sobre a videira, né, que Jesus é a videira verdadeira e que nós somos os ramos, que se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós e nós daremos muito fruto, não é verdade? Então, o segredo e a chave para que a gente mantenha o nosso coração saudável é permanecer conectado na videira, permanecer com os nossos pensamentos e as nossas emoções conectadas com o alto, porque primeiro nós pensamos, depois os nossos pensamentos se transformam em atitudes e emoções. Então é tão importante a gente pensar sobre o que nós estamos pensando. Pedir para Jesus vir e fazer uma faxina no nosso coração, se for necessário, de tempos em tempos, né? Pedir para o Espírito Santo vir com a água purificadora dele, lavar o nosso coração, deixar o nosso coração limpo. Não é verdade? A palavra fala também que só os limpos de coração verão a Deus. Por isso Jesus falou que nós temos que ser como criança, porque delas é o reino dos céus, né? Vinde a mim as criancinhas, né? Ele falou, porque delas é o reino dos céus, e que se nós não formos como criança, nós não entraremos no reino dos céus. Então devemos ter mente limpa, coração limpo, uma mente limpa, as mãos limpas, para poder ver a face do nosso Criador, na verdade. Então eu te convido para que nesse mês você faça faxinas diárias no teu coração, né? E como que a gente faxina o nosso coração? Passando tempo com o nosso Pai, passando tempo com Jesus, né? Separe o tempo que você conseguir para estar na presença dele, né? Seja diligente em separar a premissa dos seus dias, os primeiros momentos, os primeiros minutos na presença dele, para que todo o seu dia, né, possa refletir esse equilíbrio de uma pessoa bem alimentada. Me lembro também
de uma vez que Jesus falou para os discípulos preocupados com ele, falando: Jesus, o Senhor não comeu? E ele disse: mas eu tenho um alimento que vocês ainda não conhecem, né? Que é fazer a vontade do Pai. Jesus, que era Jesus, passava tempo com o Pai, ele se retirava sempre para passar tempo sozinho na presença do Pai. Então esse alimento, né, que faz essa faxina no coração, que mantém as nossas fontes sempre limpas, né? Isso é uma chave para nós nesse tempo. Mais do que nunca, nós temos que passar tempo intencional na presença de Deus, não é verdade? Nós sabemos aqui na Terra que se uma fonte ela é contaminada, ela pode correr, né, sair de uma fonte, correr para um rio, do rio ele vai para o mar e toda uma grande extensão de água é contaminada. Então, por isso que nós podemos olhar, né, que o nosso coração é esse lugar onde brotam fontes. Então, que as nossas fontes, nossas nascentes de água, elas sejam as nascentes que bebem e são alimentadas pela água do Espírito, né? Que o Senhor, se preciso for, Ele limpa com água nova, trazendo refrigério, trazendo limpeza, trazendo fontes de vida. E a palavra também fala, ele falou para a mulher samaritana, né, que se ela soubesse com quem ela estava falando, ela pediria água e ele daria água viva. E essa água viva se transformaria numa fonte dentro dela, não é verdade? Então, todos os dias nós devemos beber dessa fonte, que é o reino, que é a presença de Deus, que é a oração, né? Use todas as ferramentas que o Senhor nos deu para se alimentar, calibrar o seu coração, né? Mantenha o seu coração, como essa arte mostra, né? Um coração guardado pela presença do Pai, um lugar propício para a visitação das borboletas. Existe um ditado brasileiro, popular, não sei se é brasileiro só, mas que diz assim, que a gente deve cuidar do nosso jardim, né? Para que as borboletas venham. Então, se a gente mantiver o nosso coração um lugar onde o reino de Deus tem liberdade, ele com certeza vai atrair a presença de Deus, né, das pessoas, e nós vamos refletir a face de Jesus, não é verdade? Então, examine o seu coração, mantenha o seu coração um lugar convidativo para o reino de Deus, um lugar onde o Espírito Santo tem liberdade de morar. Amém? Então, passe tempo agora com o Espírito Santo. Pergunte para ele as cores que você deve colorir esse desenho. Pergunte se você deve acrescentar palavras aqui. Quais cores ele quer trazer para você para esse tempo. Se ele quer te trazer chaves, né? Se ele está trazendo palavras de cura, anote, deixe registrado, né? Gaste tempo com o Senhor aqui para refletir sobre essa arte, refletir sobre o seu coração, né? E registre todas as coisas. No lado de trás aqui do nosso planner, nós temos uma área em branco que você pode aqui anotar e fazer a sua própria arte, a sua arte profética do mês, né? Use essa área intencionalmente para registrar e desenhar aquilo que o Senhor trouxer à sua mente. Amém, minha irmã? Então, eu abençoo o seu mês. Tenha um mês cheio da presença, do amor, da graça, desse fluir do Espírito Santo através de você, em você e através de você. Em nome de Jesus, amém? Um beijo, borboleta.